Sejam bem-vindos a mais um Papo Indomável, o nosso podcast que a gente fala sobre leis universais, autoconhecimento, mudança de mentalidade, muito questionamento, né, dessa autorrealização. Se você está pela primeira vez por aqui, muito prazer, eu sou Max Daguano. E eu sou a Andressa Scherer e temos um grande propósito aqui nesse Papo Indomável de fazer com que você saia da mediocridade e acesse a autorrealização. Simbora? Bora para mais um tema e hoje o tema esse tema foi um tema que alguém mandou, eu não sei quem, mas o tema é o seguinte: a gente fala muito sobre crenças limitantes. E aí a pessoa perguntou, como que eu sei que eu tenho crença limitante? Então Não, vamos lá, como saber se eu tenho ou não uma crença limitante? ela até fala assim, né? Como eu sei se eu tenho crença negativa. Crença E, negativa. Eu falei né? errado. Crença negativa. E aí, olha que legal. A primeira pergunta que eu faço é: o que é negativo para você? Pois é. Né? Essa primeira reflexão. A gente vai aprofundar nessa reflexão já já, Aham. porque ela, nessa reflexão, tem a definição das coisas. Mas como que você sabe se você tem uma crença negativa? Se você tem um resultado diferente do resultado que você gostaria de ter, ponto. Bingo, acabou o Acabou o podcast. podcast. Acabou o podcast. É muito, muito simples. Olhe para o resultado. Se você, se você tem a dúvida da sua crença em uma determinada área da tua vida, é só olhar para o resultado que você tem no seu relacionamento, no seu financeiro, no seu profissional, na sua saúde, qualquer campo da sua vida. Como é que tá o resultado? Tá como você gostaria? Não. Então, com certeza, tem uma crença ali que está atrapalhando. E esse é o ponto. O paradigma ou a crença determina os teus resultados, né? O Bob Proctor tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim: os resultados falam a verdade. Quando as pessoas escutam essa frase, às vezes, primeiro você fica meio chocado, né? Porque os resultados falam a verdade. Só que muita gente confunde essa frase com a identidade. Então, o resultado fala quem eu sou. E muitas pessoas entram num senso de inferioridade por conta disso, né? Eu já vi gente se sentindo uma farsa por causa disso. Ai, não é isso, tá? O resultado falar a verdade não tem nada a ver com a sua identidade. O resultado falar a verdade não tem nada a ver com quem você é, com a sua essência, com a definição do teu ser. O resultado falar a verdade significa que ele revela os teus paradigmas. Ele revela a tua crença, ele revela o que tu tem dentro de você. Então, quando você olha para um resultado na sua vida e ele está diferente do que você gostaria que fosse, significa que existe um paradigma, muito provavelmente inconsciente, que está fazendo com que você atraia aquele resultado para sua vida. É isso que acontece. Então, o que você tem que fazer? Observar os seus resultados. Não é se identificar com eles, é observar eles. São coisas bem diferentes. Vamos ir profundo? Agora eu vou pedir a permissão Bora. para ir profundo. Entenda uma coisa. Você não é você. Vamos começar. Você não é esse corpo que você tem aí. O seu corpo é uma massa de energia, tá? Entenda que o seu corpo, vamos ficar mais fácil. Entenda que o seu corpo é uma massa de energia feita por moléculas, por células, por moléculas e por átomos. E esses átomos, eles estão numa vibração muito, 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 muito rápida, que quando você olha para sua mão assim, você acha que ela está parada, mas ela não está. Ela está numa velocidade muito rápida que o teu olho não capta. Então é uma massa de energia, ele está em vibração. Tudo no universo está em vibração. Muito bem. O seu corpo obedece à vibração da sua mente. A sua mente tem uma vibração. Como que a nossa mente vibra? Com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Quando eu tenho uma crença que me limita a alguma coisa, ou é uma negatividade de alguma coisa, o que acontece? Eu emito uma vibração, porque aquilo me dá um sentimento. A minha crença em algo me dá um sentimento. Então, o nosso corpo, ele obedece às vibrações do pensamento e do sentimento. Se eu tenho um sentimento negativo, ele vibra de forma negativa e meu corpo vibra de forma negativa. Se eu tenho um pensamento positivo, com um sentimento positivo, eu vibro o meu corpo de forma positiva. O corpo, ele obedece à mente. Ele é um instrumento da É um mente. instrumento da mente, muito bem falado. Uma vez que o meu corpo é instrumento da mente,
o meu corpo ele é designado pelo meu comportamento. Meu comportamento é o quê? Nada mais é do que o movimento do meu corpo. Então, se eu tenho uma crença negativa de alguma coisa, aquilo pode a palavra me sumiu agora aqui, mas pode controlar. Pode controlar o movimento do meu corpo, ou seja, pode controlar meu comportamento. Então, essa crença vai impedir que eu faça algo, ou vai permitir que eu faça algo, e essa atitude, essa ação, esse comportamento é que me traz o resultado. Ou seja, lá dentro da sua mente, você tem o poder de implantar ou tirar ou substituir essa crença. Só que como a Andressa falou, essa crença está onde? No seu subconsciente. Você não tem acesso tão fácil assim. É uma crença implantada. É uma crença que não é tua, é uma crença que na infância, pela sua família, pela sua escola, pelos filmes que você assistiu, os livros que você leu, você foi implantando essa crença. Foi uma doutrina ali de todos os lados que te contou uma história e você aceitou aquela história como verdade. E isso pode ter trazido para você uma crença. Essa crença controla o seu comportamento, que produz o seu resultado. Se você quer alterar o resultado, não é o comportamento que você tem que alterar. O comportamento ele vai te dar um resultado momentâneo. Mas a crença é que você precisa trocar. E para trocar a crença é um processo um pouco mais profundo. Por quê? Porque está lá dentro. É paradigma, é um programa mental que você tem. É o aplicativo do celular. É o aplicativo. Você não pode. Imagina que você tem. O seu celular tem um aplicativo ali que não está te favorecendo. O que você tem que fazer? Desinstalar ele. Então, se você tem uma crença que não te favorece, aí você tem que desinstalar ela. Só que tudo começa dessa observação de como estão os seus resultados. O resultado, não é à toa que resultado é resultado, ou seja, ele mostra aquilo que está acontecendo aqui dentro. Ou seja, se eu quero mudar o resultado, eu não mudo o resultado. Eu mudo a causa do resultado. Exatamente. Essa é a questão. A gente pode até fazer uma analogia de alguma dor física. Você não vai, o remédio, ele não, muitas vezes não trata a raiz do problema. Ele trata só o resultado daquele problema que é a dor. Sim. Só que se você ficar tomando remédio só para dor e não for ver o que aquela dor causa, você vai ter que tomar remédio eternamente, porque a raiz do problema ainda está lá. Perfeito. E olha só que interessante, galera. Quando a gente fala sobre crenças, você precisa entender o seguinte: existem várias crenças sobre as crenças, sobre o processo de mudança de crença e de formação de crença. Uma coisa que é importante a gente ressaltar primeiro, do que você falou da infância, né? Que a gente adquire muitas crenças na infância, isso é uma verdade. Mas as pessoas também precisam saber que as crenças são formadas a todo momento. Toda hora. Por exemplo, você, como um ser adulto, você pode formar uma crença. Não é só na sua infância até os 7 anos de idade. Tudo o que aconteceu até aqui, você pode acreditar como verdade ou desacreditar. Uhum. Então, por exemplo, quando você acredita em algo, você está assumindo que aquilo é uma crença. Então, por exemplo, se a pessoa ela não está presente para o fato de que ela tem habilidades mentais ou faculdades mentais que permitem ela decidir se ela vai acreditar naquilo ou não, ela é facilmente domada. Então, o grande lance é você entender que a sua mente consciente, a gente precisa falar aqui das duas divisões, né? Tem que falar da dualidade. Mente consciente e mente subconsciente. Em torno de 90, 95% das suas ações são comandadas pelo seu subconsciente. O seu subconsciente contém informações que você nem sabe que estão ali. Só que o que acontece? Até os 7 anos de idade, é como se a tampinha do consciente estivesse aberta e tudo que você vai vivendo, todas as experiências vão sendo registradas diretamente no teu subconsciente. O subconsciente, ele não tem filtro. Ele não vai falar assim, isso é bom ou ruim para o Max. Ele simplesmente recebe a informação.
E ao receber essa informação gera uma vibração. Uhum. E essa vibração comanda os comportamentos do Max. Uhum. Então, o que que acontece? Depois dos 7 anos, mais ou menos, é como se lógico que eu tô falando uma linguagem muito simples aqui, se você é um profissional da área, releva, porque eu tô falando uma linguagem universal, tá? Depois dos 7 anos de idade, é como se o consciente ele fechasse, e aí a pessoa começa a desenvolver as habilidades mentais. E o consciente, que embora seja a menor parcela da nossa mente, ele tem o poder de aceitar ou rejeitar. Então, o consciente, se eu vivo uma determinada situação, por exemplo, estou conversando com o Max. Aí o Max chega para mim e fala que é muito difícil ficar rico. Eu tenho o poder de aceitar ou rejeitar essa informação. Se eu não faço nada com ela e eu fico ouvindo o Max me falar isso e eu vou concordando com o Max e internamente eu estou concordando com ele, o que que acontece aqui? Eu assimilo aquilo como uma crença. O meu subconsciente integra aquela informação Uhum. e me produz essa vibração. E aí eu vou criar situações na minha vida onde é muito difícil produzir riqueza. Exato. Agora, se eu sei, por isso da importância do conhecimento, se eu sei que eu tenho o poder de aceitar ou rejeitar aquela informação, eu posso até nem falar nada para o Max, mas eu posso internamente, eu estou ouvindo ele, mas eu falo assim, eu falo para mim mesma, eu rejeito essa informação. Eu rejeito. Para mim a riqueza vem fácil, eu já sou rica, leve, fluida, blá 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 blá, entendeu? Eu vou instalando o que eu desejo. E essa percepção, ela requer o quê? Estado de presença, que é uma das coisas que eu mais trabalho hoje no meu Instagram, nas minhas mídias, enfim, estado de presença. Exato. Porque é o estado de presença que te permite ativar as habilidades mentais de forma consciente, porque elas estão no consciente, e através disso você faz uma mudança de paradigmas. Então, esse é o primeiro zoom que a gente precisa dar nesse tipo de informação. Exatamente. Quando você tem. Primeiro ponto, vamos partir do princípio, né? Olha o resultado. Tá como você queria? Não. Então, com certeza, tem alguma informação nesse subconsciente que tá fazendo você agir contra o resultado que você quer ter. Tá? O resultado ele vem do seu comportamento. E o seu comportamento, quem controla é o seu subconsciente com as informações que tem lá. É o programa mental que tem lá, são os aplicativos que tem lá. Tá? Esses aplicativos foram formados ao longo de toda a sua vida e até hoje ele é formado se você não tiver um trabalho de presença do seu consciente aceitar ou não o que tem lá dentro. Tá? Agora, o que é importante você saber? O seu comportamento, ele sempre vai gerar o seu resultado. E 98% do tempo, quem assume o comando dos seus comportamentos, que a gente fala que é o piloto automático, é o seu subconsciente. Basta você começar a prestar atenção em outra coisa. Vou te dar um exemplo. Se você está dirigindo e naquele momento você está ouvindo o nosso podcast aqui, você está totalmente consciente. Você está, com certeza, neste momento, você está sabendo a informação que você deixa passar para o subconsciente ou não. Só que se de repente passa alguma coisa aí em volta do carro, passa uma ambulância, passa alguma coisa, alguém com uma faixa, um avião, vai roubar sua atenção para aquilo e o piloto automático assume automaticamente esse momento. Você não consegue prestar atenção nas duas coisas. Você vai prestar atenção em alguma outra coisa. De repente, tocar teu telefone e você começar a falar com alguém, mesmo que seja no viva voz, porque você está no volante, você começa a fazer o quê? Prestar atenção na conversa. O teu piloto automático assume. A tua vibração é outra, que você já parou de saber qual é. E aí, nesse momento, é que o teu paradigma assume o comando. Então, por mais que você saiba tudo o que você tem que fazer, e muitas vezes você não faz o que você sabe que você tem que fazer, porque você já tem um certo nível de conhecimento, se esse conhecimento não sair do seu consciente para o subconsciente, você não vai conseguir trocar o paradigma, você não vai conseguir ter o comportamento que você quer. Você pode ter durante um tempo, mas depois ele volta. Né, que é o processo de autoimagem.
A autoimagem é a forma como você se vê. Se você não mudar essa sua identidade lá dentro, você não consegue, a longo prazo, sustentar o comportamento. Você só sustenta um comportamento a longo prazo se lá dentro você mudar. Se você não mudar, você vai, no máximo, representar um papel de pouco tempo. Você volta sempre a estaca zero. Então, por isso que é importante. Olha o teu resultado. Se não tiver assim, é alguma crença. Talvez você demore para descobrir. Mas o ponto é, talvez nem precise descobrir qual é. O importante é que você já tem que instalar esse novo aplicativo por cima. Você tem que instalar ele, brigar com o seu consciente para que você consiga levar ele lá para dentro. E aí, alguns especialistas, como o Bruce Lipton, por exemplo, ele fala o seguinte: o melhor momento para você induzir essa informação no subconsciente é a hora que você está indo dormir e a hora que você está acordando. Naquele momento de sonolência, é quando o seu consciente ainda não está totalmente ativo. Você está driblando essa faculdade mental do consciente, então a informação que você recebe naquele momento, ela é jogada direto no seu subconsciente. Obviamente que num processo de repetição, aí é um processo de autossugestão, que Joseph Murphy explica muito bem nos livros dele, Napoleon Hill explica muito bem nos livros dele, enfim, acho que muitos explicam esse formato, né? A hipnose é um formato para sugestionar o seu subconsciente. Por quê? Por que é a hipnose? Você driblar essa faculdade mental do consciente, para falar direto com o subconsciente. Muita gente usa a hipnose para sátira, para entretenimento. Eu acho isso fim, porque é uma técnica muito poderosa que poderia ajudar muita gente a ter uma autorrealização absurda. Porque a hipnose é o quê? Você driblar esse sentinela. Você pega essa. Você ter a chave da porta, praticamente. Eu vejo que se todo mundo soubesse disso. Na real, vou fazer uma provocação aqui só para deixar no ar. A gente vive em transe hipnótico aqui na certeza. Terra. A gente já vive em transe hipnótico aqui na Terra, né? A questão é que a gente está falando sobre você saber induzir o seu estado hipnótico. Então, é outra coisa, né? Mas eu queria trazer uma observação aqui sobre as crenças, que é, agora falando um pouquinho do processo de mudança de crença. Porque existe uma crença de que para mudar uma crença é um processo. É muito difícil. É demorado. Ou eu tenho que fazer investigação CSI para mudar a crença. Eu que venho da escola do Theta Healing, né? O Theta Healing é uma técnica que é uma técnica terapêutica e que tem muitas ferramentas. É uma hipnose, praticamente. É diferente. É diferente. Porque você acessa o estado teta das ondas cerebrais. Sim, acessa o estado teta, mas tem um viés muito de você fazer as mudanças através da conexão com o Criador. O Theta Healing é uma excelente ferramenta para você ampliar a sua conexão espiritual. Ampliar a conexão espiritual. Então, ele traz a pessoa para um estado de paz, de leveza e de conexão com Deus, com o Criador, muito profunda, assim, muito bonita. E o Theta Healing tem as ferramentas de investigação de crença e de mudança de crença, que a gente chama de digging. O digging significa cavar, ou seja, você reconhece uma crença e você cava para encontrar a origem dela, a raiz dela, né? E eu, como instrutora de Theta Healing, por muito tempo eu apliquei isso e ensinei, né? Formei muitas pessoas com Theta. Só que quando eu entendi que eu não preciso saber a origem, eu só preciso ter a consciência de que a crença existe e de que eu quero uma nova crença. É o fato, não o que levou o fato. Exato. O que levou o fato não é importante. Não interessa, porque já foi. Porque o fato está aqui, não importa como chegou aqui, importa que está lá. E qual é a questão? Então, você quer dizer que as ferramentas não são importantes? Que as técnicas não são importantes? Não é isso. É só você entender o que é a técnica. E o que é a técnica? A técnica nada mais é do que uma ferramenta de permissão. Por exemplo, eu fiz ressonância harmônica do Hélio Couto por muitos anos. Aquilo que a gente estava conversando ontem. Por muitos anos eu fiz ressonância harmônica. E é uma ferramenta incrível. Quando eu entendi que a ressonância harmônica é só uma ferramenta de permissão, aí eu entendi os conceitos do professor Hélio Couto. Vamos falar o que significa o português claro de uma ferramenta de permissão?
Boa. É quando você decreta que você permite que a mudança aconteça. Vou explicar numa palavra. Placebo. Boa, 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 Não importa a técnica, importa a permissão. boa. Importa a fé naquilo. Exato. E o que o Hélio Couto fala nos estudos dele, né? Ele fala assim, ó, que não precisaria, porque a ressonância harmônica antigamente ele mandava um CD para casa e tal. Hoje é só um áudio que é tipo um barulhinho de mar, assim, ou de rádio, né? De uma É que você tem que frequência. deixar até no mudo, né? Só tem que deixar tocando. Você nem precisa ouvir. E daí ele fala que eu não precisaria nem mandar isso para vocês, mas eu mando porque senão vocês não acreditam. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu não preciso da ressonância. Eu só preciso dar a permissão para que todas as coisas que eu coloquei na minha lista se manifestem. Então, é uma decisão interna. É um estado interno de abertura para que aquilo aconteça. E assim são todas as técnicas. Então, a Theta Healing, a constelação, a hipnose, qualquer outra. Eu estou dando a permissão para que a mudança aconteça. E tá tudo bem se você precisa ir lá e dar a permissão através de uma ajuda profissional. Faça isso. Se você tem uma técnica que funciona para você, faça isso. Mas entenda o fundamento por trás. Porque quando você entende o fundamento por trás, você não depende de. E essa é a questão. Imagina se eu estou no meio de uma ilha deserta ou no meio de um deserto e eu identifico uma crença. Eu vou chamar minha terapeuta no meio do deserto para. Não dá. Entendeu? Não dá. Então, assim, a gente precisa ter autonomia no nosso processo. A nossa mente consciente é uma mente muito questionadora. Então, é como, vou fazer uma analogia aqui. É como se sua mente consciente fosse uma outra pessoa e você precisa convencer ela de que aquele método faz sentido. Porque se você não tiver o método, ela vai ficar numa batalha mental com você e você não vai conseguir ter permissão plena e não vai acontecer. Ou seja, quando você precisa acreditar muito em algo e fica a batalha mental, essa ferramenta de permissão pode ser a chave que falta para tua mente ficar em paz e deixar você acreditar. Né? Então, não, se não vier o CD do Hélio Couto, eu não vou acreditar. Então, cara, vem o CD. Ah, não, se você não tiver deitado num sofá de terapia, não vai dar certo. Vai lá e deita no sofá de terapia. Ah, se não fizer hipnose, vai lá, faz a hipnose. Porque a sua mente para de questionar e deixa você acreditar. Porque é a crença que é o importante aí. E aí que tá. Por isso que mudar uma crença não é um processo. Quando você entende que mudar uma crença é você dar permissão para uma nova escolha, você muda uma crença assim. É sobre eu pegar um objeto e soltar ele. Então, eu tenho uma crença, eu não preciso saber se foi meu pai, minha mãe, quando foi, onde começou e blá blá blá, não interessa. Por quê? A crença, ela só se mantém no nosso sistema quando ela nos favorece. Então, ela só fica quando eu tenho um benefício oculto com ela. Ela me gera algo de bom para minha cabeça. Então, ou ela me gera um pertencimento, ou eu me sinto mais amada, me sinto mais vista, não sei, depende muito de cada caso. Mas ela só se mantém porque lá no inconsciente ela faz bem de alguma forma. Quando eu quero fazer esse mesmo bem para mim mesma de outra forma, eu solto aquela e pego outra. Entende? Então, mudar uma crença não é um processo. Mudar uma crença não é você depender de alguém. Mudar a crença é você se dar a autonomia de permissão. É você reconhecer a autonomia de permissão. E é muito louco, porque eu falo isso, eu já falei inúmeras vezes, né, nas minhas mídias, eu falo que eu não quero que as pessoas dependam de mim. Eu quero que as pessoas queiram estar comigo, é diferente. Não tem que depender de mim, porque, nossa, o que você falou, ou aquela técnica que você aplicou mudou minha vida. Legal, você mudou sua vida, foi você que se deu permissão. Eu fui só uma ferramenta ali no meio. Então, cuidado, porque existe muita coisa por aí hoje fazendo com que você dependa daquilo. Se você entende o princípio, você não depende. E esse é o grande fundamento da coisa. Olha que interessante, pessoal. A pergunta
que originou esse papo foi como Mudar uma crença negativa. eu sei que eu tenho uma crença negativa. Como eu sei que eu tenho uma crença, basta olhar teu resultado. Olha o teu resultado, é como você quer? Então com certeza você tem uma crença ali. Agora, o que é o mais legal? É você entender que você tem tudo o que você precisa para mudar. Agora, se te faz bem, se te faz acreditar mais, um método, mergulha nele. E aí tem outro ponto que é o seguinte. Quando a gente... Eu vou ir fundo agora, tá? O que acontece? Quando a gente começa a unir os conceitos da física quântica, espiritualidade, metafísica, enfim, existe um conceito que, inclusive, é uma lei da natureza da realidade, que é: só existe o agora. Só existe o momento presente. A física quântica fala que passado, presente e futuro estão coexistindo. O que isso quer dizer? Se só existe o momento presente, o que a nossa cabeça faz? Porque o ser humano, quando a gente está na mente e não na essência, quem quer entender é a mente. A mente que precisa de entendimento. Surgiu o questionamento, está na mente. A essência não questiona, não precisa. Mas quando vem, quando a mente quer entender as coisas, ela usa a lógica. Uhum. Então, o que ela faz? Enquanto você tem aquela crença, você tem a crença limitante, negativa, digamos assim, que está fazendo com que a pessoa produza um resultado diferente do que ela quer. Vamos usar a terminologia resultado negativo. A mente dela precisa encontrar uma justificativa. Então, ela busca no, entre aspas, passado, uma situação que justifique aquilo. Porque se ela não justificar, ela não entende. Por isso que a constelação faz muito isso. Constelação é total isso. Constelação faz muito isso. E, de novo, nada contra a constelação. Já fiz várias Também, vezes. muitas vezes. Já fiz várias vezes. E ajudou. Por quê? Porque foi uma ferramenta de permissão para mim. Claro, exato. E aí, olha só que interessante. Então, ela vai lá no passado e encontra uma informação que justifique isso, certo? Uhum. Ah, então eu tenho esse nível de relacionamento porque o relacionamento do meu pai e da minha mãe era assim e blá, 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 enfim. Olha só que legal, porque esses dias eu validei na prática e a minha aluna conseguiu perceber isso. Estava fazendo uma imersão de alinhamento existencial e a gente conseguiu perceber isso. A gente fez um exercício de trazer para a memória dela uma memória da infância. E ela veio que tinha um determinado fim. E ela veio com uma memória muito positiva da infância dela. Uhum. Já ressignificada. Por quê? Porque ela vem há alguns anos trabalhando questões muito traumáticas que ela viveu na infância dela, ressignificando muitas coisas. E beleza, e ela resolveu muitas situações. Hoje, na vida dela, ela está vivendo um contexto de vida completamente diferente. Ela está em paz, ela está feliz, ela está com sucesso, está com uma família bacana, um relacionamento massa, está com dinheiro, está com uma empresa, tipo, Legal. tudo certo, Uhum. entendeu? Quando eu induzi ela para buscar a memória da criança, qual memória ela trouxe? Uma memória que está tudo certo. Por que ela trouxe uma memória que está tudo certo? Por que ela não trouxe a memória da infância da criança triste, Uhum. ferida? Porque ela não precisa mais daquela memória. Uhum. Ela está vivendo um outro momento presente. Nesse outro momento presente, ela busca uma memória para justificar esse momento presente. Sacou? Uhum. Aí ela buscou uma memória massa da infância dela. Uhum. Então, isso validou exatamente o que eu estou explicando, que é, só existe o momento presente. Uhum. Então, eu volto lá e busco uma memória que justifique esse momento. Uhum. Só que qual é o problema? Quando as pessoas não entendem como usar isso a seu favor, elas ficam presas no passado. O que eu estou querendo dizer com isso? Hélio Couto tinha um ensinamento que é, assim, ó, cereja do bolo. Que ele fala o seguinte: recrie o seu passado. Sim. Você tem o poder de recriar o seu passado e as suas memórias, porque o passado não existe. Só existe o momento presente.
Então, eu consigo, quando eu fico cultivando uma memória negativa, que alimenta uma crença negativa, que alimenta um comportamento negativo, que gera um resultado negativo, eu estou sustentando a vibração de uma memória ruim. E essa sustentação dessa vibração faz com que o aqui e o agora seja desencadeado dessa forma. Então, o que eu faço? Não importa o fato do passado, importa a vibração que ele tem sobre a minha vida hoje. Exatamente. Importa Então, hoje. eu posso muito bem, através da minha imaginação, redesenhar toda aquela cena na minha cabeça. Se eu redesenho aquela cena na minha cabeça e eu vou treinando, repetindo isso, o que acontece? Eu altero a Você vibração, altera a vibração, você altera a memória. eu altero a memória. E aí eu altero o meu estado aqui e agora. É um processo de autossugestão poderoso. Poderosíssimo. E aí eu cai por terra a necessidade de perdoar, de envolver, de não sei o quê, é um poder de escolha. Eu tenho essa memória, eu não quero essa, eu quero outra. Eu vou lá e pego outra. Sim. Só que isso que eu tô falando confronta muitas crenças aí. Confronta muitas coisas. Confronta a nossa ideia, confronta os terapeutas do outro lado. Eu sou terapeuta também. Confronta os terapeutas que falam que a gente tem que ir lá e ressignificar o passado e blá 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 e fazer isso e aquilo, entendeu? Confronta muito o que a gente acreditou até aqui. Então o processo ele é mais simples do que parece. Mas eu acho que aqui ficou claro uma coisa. O método, ele não é tão importante quanto a crença. Se te faz acreditar, é o que vale. Se aquilo é um combustível para tua crença, Exato. é o que vale. Exato. Vai no que você acredita, porque a crença é que é importante. Max, eu posso te dar um método com X passos para você fazer XPTO. E eu posso falar para você, pega esse celular, se você andar com isso aqui, que esquece que é um celular, qualquer objeto. Uma pedra. Se você andar com isso aqui durante 21 dias, todos os dias, segurando isso e acreditando que isso aqui é tal coisa que você deseja, isso vai acontecer. Exato. Se você fizer isso com a permissão, entendeu? Agora, se você fizer isso sem a permissão, não vai acontecer. E assim é para qualquer curso, para qualquer método. Total. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que a mudança de crença, ela está muito mais associada à permissão que você se dá. Exatamente. E isso pode ser feito no estralar de dedos. Exatamente. Olha que interessante. Mais uma vez a gente volta para o mesmo raciocínio. Todo o poder está dentro de você. Todo o poder está dentro de você. E é isso que o sistema não quer que você saiba. Exato. E aí, para a gente fechar, eu vou trazer um exercício que eu faço muito para identificar as minhas crenças. Olha que legal, vamos lá. Que é olhar para tudo que acontece na minha vida como uma observadora. Saindo de você, zoom out total. Zoom out. Sem me identificar com aquilo. Eu só observo. Como se eu fosse uma terceira pessoa. Tá. Então eu olho para a vida, eu olho para a situação, eu olho para aquilo e eu falo assim, tá. Deixa eu olhar para essa cena e entender o que está acontecendo. Esse personagem se comporta assim. Eu brinco muito com o Max, né? Que o Max é uma informação no meu campo. E o contrário também é verdadeiro. O que essa informação está querendo me dizer? O que essa informação está revelando sobre o que está aqui dentro? Quando eu começo a olhar a vida assim, você identifica seus paradigmas muito mais rápido. Muito mais rápido. E aí você fala assim, tá. Qual é a informação que eu quero no lugar dessa? Essa é a informação que eu quero? Ou eu quero outro tipo de informação? Se eu quero outro tipo de informação, o que eu preciso acreditar então? Esse é o jogo. Treino diário nisso. E aí, quero ver você treinando, hein? É E ó, galera, bom, temos aqui embaixo a descrição do vídeo mais informações sobre o nosso projeto Ordem Indomável, que é um ambiente para você ter com quem conversar sobre isso. Tem
aulas gravadas, tem cursos, tem exercícios e, o principal, uma comunidade para você interagir com a gente e com outras pessoas que também querem entrar fundo na toca do coelho e ter mais esse tipo de conhecimento. Então, fica aqui o convite, tá aqui embaixo o link, e se você está gostando desses nossos papos indomáveis, dá sua opinião aqui, coloca aqui embaixo, escreve, e se você quiser que a gente traga algum tema específico, coloca aqui também, que a gente vai trazer todos os temas que vocês colocarem aqui. Perfeito. Fechou? E só para contextualizar esse lance da ordem, né? Uma das coisas que a gente debateu muito foi o que a pessoa precisa para sair de uma mediocridade, que é uma linha média de vida, onde todo mundo está, e ir para um lugar de autorrealização. O que a pessoa precisa? Ela precisa de autoconhecimento, ou seja, ela precisa se conhecer. Ela precisa entender como o universo opera, que é a compreensão das leis universais, e ela precisa mudar a mentalidade dela. Exatamente. Ou seja, mudar as crenças, os paradigmas. Total. Então, dentro da ordem, a gente construiu tudo isso para vocês, né? O que você precisa de conhecimento sobre você, o que você precisa de conhecimento sobre as leis do universo, as leis da natureza da realidade, o que você precisa de mudança de mentalidade para que você saia dessa mediocridade e vá para a autorrealização. Então, você entende o ecossistema como um todo, o seu universo como um todo, para que você mude a sua realidade. Então, a ordem traz isso para você, traz essas várias ferramentas de permissão para que você consiga acessar uma nova configuração de vida aqui na existência terrena. Perfeito. Então, se você quiser saber mais sobre a ordem, tá aqui embaixo o link. Clica lá e você vai ter todas as informações. Um beijo e a gente se vê no próximo Papo Indomável. Tchau, tchau.